Olá, telespectadores do Exame. Meu nome é Léo Branco, eu sou editora de negócios, empreendedorismo e estou hoje aqui para moderar um bate-papo sobre como criar um canal de vendas à prova de crises e que de fato conquiste a atenção do cliente. Eu estou aqui com convidados especiais, empresas que participaram da primeira edição do ranking Negócios em Expansão. Estou com as lideranças dessas empresas e nessa próxima hora a gente vai discutir temas relacionados a canal de vendas, a pandemia, a como que negócios podem de fato superar aí adversidades e ter um canal positivo de vendas para os seus consumidores. Eu estou aqui com Regina Jordão, da Pelo Menos, eu estou aqui com Eduardo Lotelier, da Get Ninjas, estou aqui com Altino Cristofoletti, da Casa do Construtor, e Gustavo Maia, do Colab. Bom, obrigado a todos que estão participando aqui nesse painel comigo. Eu queria começar pedindo para todos fazerem uma apresentação rápida do negócio, rápida do que faz e como tem sido aí os últimos anos. Eu queria começar essa apresentação pela Regina, contar um pouquinho da Pelo Menos. Tudo bem? Tudo bom, como é que vai? Tudo bem, Léo? Tudo certo. Prazer estar aqui, acompanhada desses CEOs maravilhosos, né? E eu vou contar um pouquinho da história do Pelo Menos. O Pelo Menos, ele nasceu em 1996. Nós somos uma prestadora de serviços e fazemos depilação. Nós estamos aí há 26 anos no mercado e introduzir tecnologia, introduzir o e-commerce e a plataforma digital no nosso negócio foi realmente um grande desafio. Na pandemia, foi um empurrãozinho, né, que nós precisávamos para que isso ocorresse e alcançamos. Nós estávamos com um projeto antes, mas a pandemia acelerou esse projeto e não nos arrependemos, estamos maravilhados. Nossa rede hoje está crescendo, o e-commerce está ajudando bastante e é isso, estamos em 50 lojas, é uma prestação de serviços que requer contato físico, então é muito difícil você colocar isso no mundo digital, mas é o nosso desafio, nós estamos aí fazendo, cumprindo todos os dias. Muito legal, parabéns. Quem quer continuar? Altino, está por aí? Quer continuar? Bom dia a todos. Em seu nome, Léo, quero parabenizar todo o time da Exame por essa iniciativa do ranking excepcional. Isso incentiva as empresas a estarem mais antenadas, né? Quero também saudar aí o Eduardo, a Regina, o Gustavo, representantes aí desse time aí que realmente fez acontecer num momento tão difícil da nossa humanidade, né? A Casa do Construtor é uma empresa muito pioneira, né? Porque ela há 30 anos começou um negócio muito novo assim no Brasil, que foi alugar máquinas e equipamentos para a construção civil. Um negócio bastante complicado, porque não tinha cultura. Hoje está muito em moda a economia circular, né? Mas naquela época a gente não tinha essa noção, nem essa terminologia era trabalhada. Mas a gente entende o propósito desse negócio, principalmente pela necessidade de ressignificar a posse das pessoas. A gente trabalha basicamente com o varejo da construção civil, a gente aluga equipamentos desde a concepção do canteiro de obras até passando por todas as fases da obra. Então a gente aluga betoneiras, andaimes, equipamentos elétricos, e vamos até depois também, na sequência, na manutenção através de equipamentos de jardinagem e limpeza. Nós optamos em desenvolver o nosso negócio através do franchising, porque o nosso negócio é de capital intensivo, ou seja, precisa sempre colocar mais dinheiro para ele poder crescer. E aí a gente entendeu que o franchise, essa plataforma que envolve de um lado o franqueador, que desenvolveu modelagem de negócio, tem uma visão mais estratégica, e de outro o franqueado, que é também um empreendedor, mas que conhece muito bem o seu território onde ele atua.
A Casa do Consultor, ao longo desses 30 anos, teve uma trajetória sempre constante de crescimento. Hoje a gente está com 500 unidades abertas no Brasil, nós temos 3 no Paraguai. A ideia é chegar até o final do ano com 600 unidades. E hoje a gente é referência tanto no franchising quanto no negócio de aluguel de equipamentos para o mundo inteiro. É um prazer estar aqui, muito obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece, Altino. Eduardo, por favor. Bom, é um prazer estar aqui, cercado aí de empresas com longo histórico. A Get Ninjas tem 10 anos de atuação. Brinco, a gente é uma startup mais velha e comparado aí com essas outras empresas, uma empresa nova. E Get Ninjas é uma plataforma para contratar serviços. O pintor, o encanador, o pedreiro, que está aí provavelmente, né, sendo cliente da Casa da Construção, mas também o psicólogo, o advogado, o personal trainer. São mais de 500 serviços em mais de 3 mil cidades no Brasil. A gente já começou de forma digital, começamos com um site, daí a gente evoluiu para um app, e é super simples, o cliente entra na nossa plataforma, ele descreve o que ele precisa, respondendo algumas perguntas, dá o seu contato, e daí a gente divulga aquela oportunidade para os profissionais da rede, para os profissionais da base. Profissionais esses que tiveram seu background check e são avaliados pelos clientes ao final de cada atendimento. Esses profissionais, eles entram em contato com o cliente recebe entre 1 e 4 orçamentos, daí o cliente escolhe qual orçamento mais lhe agrada, negocia diretamente com o profissional e fecha o negócio. Nosso modelo de negócio é cobrar do profissional uma pequena taxa para ele entrar em contato com o cliente, conseguir novos clientes e expandir aqui o seu negócio. A pandemia trouxe aí grandes desafios, numa época que diminuiu o número de serviços presenciais, mas depois, né, expandiu bastante o mercado com maior digitalização, né? Tanto cliente como profissionais muito mais digitalizados do que, né, entrou na pandemia. Será muito bacana aí contar um pouquinho de como foi essa história aí para vocês. Muito obrigado pelo convite. Legal, Eduardo. E aqui conosco, presencialmente no estúdio, Gustavo Colab. Por favor, Gustavo, apresente-se. Léo, primeiro, obrigado pelo convite. Eu queria dizer que o escritório que a gente tem aqui em São Paulo, eu contratei boa parte das pessoas pelo Get Ninja. Opa! Super importante, viu, Eduardo? E eu espero que as pessoas que foram contratadas, elas tenham comprado a Casa do Construtor, pelo menos. Mas eu sou Gustavo, sou de uma startup chamada Colab. E aí também fica nessa, de uma startup antiga, a gente tem 9 anos, mas talvez do lado dessas empresas aqui, que já estão no mercado há mais tempo, a gente seja um pouco novinho. Somos uma empresa que trabalha com tecnologia, basicamente conectando cidadãos e governos pelo Brasil afora. A gente nasceu ali com um app pelo lado cidadão, onde tem uma rede social e basicamente o que traz é uma série de serviços públicos digitais que a gente conecta isso com prefeituras, principalmente de todo o país. Essas prefeituras, elas oferecem esse balcão de serviços e fazem a gestão ali por dentro. Então, acaba sendo um canal de relacionamento e de gestão, lidando com diversas cidades pelo país. A gente nasceu lá em 2013, ainda como uma ideia, aquilo foi tomando uma proporção maior. Desde sempre a gente teve uma sorte aí, talvez um mix de sorte e competência, de ter sido muito bem reconhecido como o melhor aplicativo urbano do mundo, um dos melhores aplicativos de governo de participação do mundo, e a gente vem trabalhando basicamente para mudar completamente a gestão pública, o senso de cidadania das pessoas. Isso vem acontecendo de um jeito muito interessante. A pandemia, obviamente, mudou bastante a nossa venda, e aí nosso modelo de negócio é de venda, contrato com governos, com prefeituras principalmente. Isso mudou bastante por uma venda muito relacional, passar a ter que ser mais no digital, mas aí eu conto um pouco depois, Léo. Boa, muito legal. Obrigado por estar aqui conosco também, Gustavo. Espero que os seus funcionários contratados pelo Get Ninjas usem a Casa do Construtor e também o serviço da Pelo Menos, que está aqui conosco hoje. Pessoal, bom,
eu quero entrar num ponto, acho que é o ponto principal aí da vida de todo mundo nos últimos 2 anos, que é a pandemia, né? A pandemia obrigou aí o fechamento de pontos de vendas físicos, obrigou aí uma digitalização quase forçada, né, de negócios de diversos setores. E eu quero entender um pouco do que vocês tiveram que fazer, de fato, para atender esse desafio enorme criado aí pelo isolamento social, né? Queria começar de novo pela Regina, para contar um pouco do que a Pelo Menos teve que fazer, pelo menos uma rede de franquias que entendo que tinha uma presença física muito grande, né, antes da pandemia, e aí eu quero entender, enfim, como foi o impacto e o que vocês tiveram que fazer para dar conta disso. Bom, vamos lá, obrigada pela oportunidade. Nós, antes da pandemia, nós já estávamos pensando em criar uma plataforma digital para poder vender serviços, né? Conseguir alcançar outros clientes que não enxergassem a nossa loja física. Então, nós precisávamos estar na plataforma digital para poder vender 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso era um desafio, era uma vontade que nós tínhamos de fazer. Mas iniciamos com um plano de assinatura, que é uma inovação dentro da prestação de serviços na nossa atividade. O que foi isso? Antes da pandemia, meses, 1 ano antes da pandemia, nós lançamos um plano de assinatura que a cliente paga uma mensalidade bem menor do que os valores dos serviços executados em loja, e vai para a loja fazer o seu serviço todos os meses com um desconto, né, um valor de compra muito abaixo em percentual. E foi isso que salvou a gente durante a pandemia, porque na pandemia o nosso serviço é contato físico. Não tinha como fazer nada, vender nada, nem executar nenhum serviço que não houve contato físico, que é fazer depilação. E ficamos esses meses parados, mas como o plano de assinatura já tinha sido um sucesso, já estava sendo um sucesso nesse 1 ano de implantação, que foi muito difícil para nós, porque nós não somos uma empresa de tecnologia, nós tivemos que nos adaptar, tivemos que estudar, tivemos que errar, acertar, até conseguimos encontrar o caminho a seguir no plano de assinatura, e foi isso que, no período de pandemia, salvou a nossa rede, conseguiu salvar 90% dos nossos franqueados, que era estar em casa, recebendo, sem estar trabalhando com a loja fechada. Em contrapartida, durante esse período da pandemia, a franqueadora teve que trabalhar dobrado, que era para segurar com que essas clientes para que elas não cancelassem o plano de assinatura. Então, nós fizemos contato, na época nós estávamos com 15 mil clientes em plano de assinatura, e nós tivemos que contactar essas clientes, pedir para que elas não cancelassem o plano, que isso viraria crédito para usar futuramente, e foi dessa forma que nós conseguimos segurar o nosso franqueado com faturamento, trabalhando dentro de casa, com a porta fechada, e foi o início de nós começarmos a pensar em acelerar a nossa entrada nas plataformas digitais, que para a nossa atividade era um grande desafio. E foi assim que nós sobrevivemos durante o período da pandemia. Regina, só uns pontos que eu queria tirar a dúvida. Vocês tiveram que então desenvolver um aplicativo, enfim, fazer todo um trabalho de tecnologia para poder colocar esse clube de assinatura em funcionamento? E como é que era o contato com essas clientes? Não, nós criamos uma Está dando retorno. Nós criamos uma plataforma, nós criamos um site dentro do nosso sistema. Então, a nossa cliente ela vai na loja ela é persuadida a aderir ao plano de assinatura, a assinar o contrato de assinatura, e aí ela paga recorrentemente, todos os meses, um valor de 45% abaixo do preço normal, que tem que ser atrativo para que a cliente queira se comprometer com todos os meses ela poder fazer esse pagamento. E esse pagamento é recorrente, e aí o trabalho todo de tecnologia foi colocar isso dentro do nosso sistema interno de trabalho, que é
colocar a cliente, o pagamento dela dentro do nosso sistema, comunicar para o nosso franqueado que essa cliente pagou, que ela é assídua, fazer com que esse pagamento vá para a operadora e que seja cobrado para a loja do franqueado. Então, teve um trabalho de investimento, né? Um investimento em tecnologia, em sistema, em TI, para que nós pudéssemos introduzir toda essa mecânica operacional dentro do nosso sistema operacional interno das nossas lojas. Muito legal. Eu queria conduzir o papo agora para o Altino. Também ali no setor de franquias, também um setor que, na construção civil, que eu acho que depende muito de um contato ali entre cliente e vendedor, mas eu entendo que o setor da construção civil, Altino, me corrija se eu estiver errado, ele não parou, né? Na pandemia, as pessoas continuaram construindo, continuaram se importando ali com as residências onde moram e tudo mais. Então, acho que a demanda existia. Eu quero entender como é que você teve que atender essa demanda aí de um jeito diferente. Por favor. Você tem razão, realmente a construção civil, principalmente as empresas posicionadas no varejo da construção civil, as grandes obras tiveram um problema mais sério, mas o varejo ele foi muito ativo durante a pandemia, principalmente porque houve uma ressignificação da habitação, né, da casa, né, onde as pessoas moram. A casa passou a ser o ambiente central de todas as interações da família. A casa virou local para estudar, para trabalhar, para você se manter fisicamente em ordem, para você ter o seu lazer, a alimentação, enfim. Essa ressignificação fez com que a maior parte das pessoas tivessem que olhar para casa e fazer algum tipo de manutenção, adequação, seja na casa ou seja também no comércio. E aí eu acho que um dos aspectos importantes que a Casa do Consultor estava muito bem preparada, e da mesma forma como a Regina, a gente também é uma empresa muito hardware, né? O nosso negócio é físico, mas a gente tem um RP que desde o início da nossa formatação a gente já concebeu ele, e isso nos traz ao longo desse tempo todo um histórico muito grande de dados e informações de qual é o comportamento do nosso cliente final. E a gente foi entendendo através desse BI, né? Daí a importância do Big Data, das informações estruturadas dentro da empresa, foi nos trazendo informações muito interessantes e oportunas de como a gente deveria reestruturar o nosso portfólio de equipamentos para atender aquele cliente naquele momento. Como toda empresa, ninguém tinha planejado a pandemia, e do dia para a noite a gente teve na franqueadora, com quase 100 pessoas, ter colocá-los todo em home office. Isso exigiu também da gente um olhar totalmente diverso do que a gente tinha, e eu acho que todo mundo aprendeu muito com isso, né? De como as pessoas vão trabalhar em casa sem infraestrutura, sem planejamento, sem capacitação, inclusive. Nós não somos uma startup, nós somos muito físicos, né? Como a Regina falou. Mas isso, eu acho que toda necessidade faz a gente crescer, faz a gente olhar para frente e faz ver que existem oportunidades aí que muitas vezes, quando a gente está com o sapato largo, a gente não entende bem. Olhar então para esse cliente, entender que o canal de relacionamento mudou, no nosso caso, muito em contato com as pessoas físicas, com os profissionais da construção civil, o uso comum desses profissionais, dessas pessoas, no Brasil é o WhatsApp. No nosso caso não foi diferente. A gente já vinha também trabalhando num projeto de transformação digital do nosso processo. A gente criou a Casa Lab aqui. Nós somos aqui de Rio Claro, né, interior de São Paulo, mas ainda estava no projeto, não sabíamos que tinha que acelerar 5 anos em 5 meses. E foi muito oportuno a gente entender essa nova jornada do cliente, entender que tínhamos que relacionar com o WhatsApp e do dia para a noite criar
infraestrutura e aplicativos e canais de comunicação digital que pudesse efetivamente atender aquele cliente nosso. É lógico que tivemos uma série de percalços, nem tudo sai bacana como a gente planeja, mas eu diria que a gente teve um bom sucesso, porque a gente aumentou significativamente o resultado das lojas, né? No momento em que a gente ficou muito apreensivo, a gente achou que não ia dar certo. E nós também tínhamos um desafio muito grande de crescer o número da rede, né, o número de lojas. Nós abrimos ano passado o maior número de lojas que a gente abriu na nossa história, foram mais de 100 lojas. E a gente teve que, então, fazer um trabalho de digitalização desse processo. Como abrir loja sem estar fisicamente no local? Fazer adaptação de ponto, contratação de pessoas, abrir a empresa, capacitar pessoas novas. Então, tudo isso foi para o digital. Bem interessante. Depois eu quero, vou perguntar para todo mundo um pouquinho de desafios aí inerentes a esse processo todo. Eduardo, você pode comentar um pouco aí da Get Ninjas de 2020 e 2021? Você comentou lá no início, né? Vocês começaram a oferecer serviços online de atividades que não eram comuns de serem feitas online antes da pandemia, como o serviço de saúde mental, de psicólogos e tudo mais, né? E vocês ampliaram muito o número de serviços disponíveis na plataforma. Como é que foi todo esse processo de criação e de colocar no ar esses serviços todos? A gente tem a visão de construir uma plataforma horizontal. Seríamos vencedores disso se o cliente pudesse encontrar de tudo na plataforma, inspirado aí pelos grandes e-commerces que criaram plataformas horizontais de compra, que vendem tanto celular quanto computadores, eletrodomésticos, roupas, etc. E o paralelo aqui em serviços, criar uma plataforma que tinha desde o pedreiro, o pintor, o personal trainer, mas também o psicólogo, o designer, o terapeuta. Daí, só que, né, ao longo dos primeiros anos, só reformas eram um setor relevante na plataforma. Porque é o maior mercado, e foi o mercado que a gente começou, né, quando comecei a plataforma, quando eu precisei de um pintor, e daí veio a inspiração. Só que ter todas as categorias de serviço nos ajudou muito no momento da pandemia, que se teve uma diminuição muito brusca de serviços residenciais, ninguém estava recebendo um profissional na sua casa, mas teve um aumento das pessoas precisando de serviços online, que já existiam, mas não existia o hábito de contratar um terapeuta via o Zoom. Já era possível, mas não era prático, já não era comum. E aí a gente fez um trabalho de educação muito grande com nossos profissionais, né, ensinando a utilizar as plataformas, dando dicas de como utilizar. Fizemos um trabalho muito grande com nossos clientes. Também fizemos um trabalho, na época da pandemia, começou a arrefecer um pouquinho de como esse profissional ele poderia entrar na casa do cliente de forma mais segura, né? Sua geladeira quebrou, você não consegue esperar muito tempo, ou sua máquina de lavar, ou qualquer aparelho dentro da sua casa. Em algum momento as pessoas tinham esses profissionais. E como receber esses profissionais? Né? Como seria a maneira segura para o cliente profissional? Hoje parece meio óbvio falar o que tem que ser feito, mas naquela época não existia, né, muita desinformação. E a Get Ninjas trabalha com um público muito diverso. Precisou aqui utilizar de todos os canais que a gente possui uma comunicação muito forte com os profissionais para ajudar a atravessar esse período. Também tivemos um trabalho especial com algumas categorias que foram mais prejudicadas. Então, a categoria de eventos, ela foi prejudicada durante a época, e a gente estendeu os prazos de pagamentos para alguns profissionais da categoria, para que eles pudessem voltar à plataforma. E agora esse ano aí está sendo recorde, né, de número de casamentos, de festas de casamento. Tem uma brincadeira que o PIB do Brasil esse ano, metade será em festas de casamento, né? Então está tendo bastante festas, e aí é uma categoria que sofreu muito em 2020, 2021, diversos empreendedores
pequenos empresários, autônomos que, né, tinham eventos como o Seu Ganha-Pão, sofreram muito durante esses 2 anos, e a gente hoje, né, se a palavra feliz, porque depois de tanta desgraça, né, não sei se é a palavra feliz, mas a gente está aliviado, talvez, né, contente de poder fazer a nossa parte e ajudar esses empresas a se reerguerem. Acho que não foi fácil, obviamente, para ninguém, né? Acho que a gente teve o privilégio de ser uma empresa que já tinha nascido de forma tecnológica, né? E conseguiu talvez passar esse momento com um pouco menos atrito do que outras companhias. Mas mesmo para a gente que é uma empresa tecnológica, também teve, né, um impacto relevante, né? E como empreendedor, algumas vezes, né, algumas noites, não vai dar certo, vai ser difícil, vai caixa, e a gente ali operando na unha, os custos na unha, para a gente conseguir passar, e a gente conseguiu, passou 2020, fechamos o ano recorde, né? Março ali foi muito ruim, né? Março, abril ali, foram meses bastante desesperadores, mas depois a plataforma voltou a crescer, a gente fechou o ano recorde de 2020, e fizemos nosso IPO, abrimos a empresa entrou na Bolsa de Valores em 2021, e daí foi uma história que a gente ainda está construindo. Muito legal. Gustavo, conta um pouco do Colab. Acho que o Colab, a diferença em relação aos demais aqui que falaram antes, vocês são uma startup muito voltada para o setor público, né? Então, em tese, esse abre e fecha do comércio não afeta diretamente o serviço do Colab. Entretanto, o próprio serviço público acho que teve que mudar muito, né, na pandemia, a maneira de contratar, a maneira de licitar, a maneira de interagir com os fornecedores, e entendo que as demandas do cidadão também mudou, né, as demandas mudaram muito ao longo desse período. Então, eu quero entender o que o Colab teve que fazer aí para né, atender essas demandas que surgiram. Legal, Léo. Enquanto negócio, a coisa já começa a mudar bastante no começo da pandemia, porque a venda para governo, ela tem quando a gente está pensando aqui na expansão do Colab em novas cidades, a gente sempre viveu de uma venda muito relacional. Eventos, você está no evento, você conhece as pessoas, você começa a apresentar um pouco do que é que a empresa faz, enfim. Sempre teve essa venda muito relacional. E aí, no momento que você fica todo online, os eventos começam a mudar, como é que você participa. Eu, particularmente, vivia em eventos o tempo inteiro. Isso começou a mudar bastante, assim, mas também trouxe para a gente uma certa oportunidade, que é como trabalhar nesse digital, no próprio relacionamento de uma venda para o setor público através do digital. E a gente já vinha trabalhando há um tempo nesse cenário. A gente começou a investir cada vez mais nesse canal digital, então hoje a gente tem uma super estratégia de inbound marketing mesmo, para trazer pessoas de prefeituras para dentro. E aí, pelo lado de negócio, 2020 foi um ano em que, quando começa a pandemia, a gente fica um pouco com medo, mandou todo mundo para casa. Nosso escritório é aqui em São Paulo, mas a gente mandou todo mundo para casa. O próprio negócio começou a mudar muito por dentro, que é interessante. A gente chegou a um determinado momento que a gente disse, vamos começar a contratar pessoas, não necessariamente em São Paulo. A gente não sabe quando vai voltar o escritório. Hoje a gente tem pessoas, funcionários da empresa, em mais de 20 cidades diferentes. 25 cidades diferentes pelo Brasil inteiro, então mudou bastante também a diversidade das pessoas que trabalham com a gente. E aí, sobre o Colab enquanto marketplace, que tem a prefeitura por um lado e tem os cidadãos pelo outro, né? Quando começou a pandemia, a gente ainda tinha uma vertical muito forte de zeladoria urbana, que é para o cidadão publicar aquele buraco na rua, iluminação com defeito, a poda da árvore. Parou. Obviamente que parou completamente, as pessoas param de sair de casa, tem muito menos movimento na rua. Mas aí quando a gente vai chegando, por exemplo, em 2021, o que é que começa a acontecer que muda radicalmente de novo o negócio da gente? A gente começa a olhar para quais serviços públicos digitais a gente vai trazer para dentro da plataforma, e um deles, vou dar um exemplo aqui, a gente fez agendamento de vacina de Covid por dentro do Colab. Então, em vários municípios que a prefeitura é cliente da gente, o cidadão ele agendava para não pegar fila, e obviamente a gente está falando de Covid, tinha fila, não queria que ninguém pegasse o vírus em si. Então,
teve cidade, vou dar um exemplo, Niterói, que é uma cidade que é um super cliente da gente, mais de 1/3 da população de Niterói agendou sua vacina de Covid por dentro do Colab e deixou de pegar fila. Isso foi muito interessante de ver acontecendo. Então, enquanto o negócio, a pandemia começou difícil para a gente, quais são os canais que a gente vai investir, como é que a gente vai mudar um pouco esse olhar de canais de uma venda muito relacional para tentar trazer isso para uma esteira mais comum, assim, de software como serviço, que é como a gente se engloba. A gente mudou bastante por esse lado, mudou a equipe em si e mudou também os serviços públicos que estão ali disponíveis para a população, porque eu acho que a gente entendeu, inclusive, que a gente era muito mais esse super balcão, que não adiantava ter uma, duas, três coisas, mas sim talvez dezenas, centenas de serviços públicos digitais como um marketplace de serviços ali para que esses clientes da gente façam uso. Ô, Gustavo, super interessante tudo isso que você comenta. Eu queria só um pouquinho mais de detalhe com relação a essa estratégia de inbound marketing, né? E como usar inbound marketing, ou seja, colocar conteúdos ali online, né, para fomentar o interesse do potencial consumidor do produto de vocês dentro de um serviço como o do Colab, que é um serviço começou com zeladoria e hoje tem uma série de serviços públicos ali à disposição. Dá alguns exemplos. Léo, a gente começou a investir bastante em conteúdo online desde, acho que 2018. Em 2018 a gente começou a olhar, viu que online a gente conseguia se parecer como uma outra startup qualquer, como outra qualquer empresa de software as a service. Então a gente tem um blog que é super ativo, que tem uma série de artigos, conteúdos o tempo inteiro. A gente montou paralelamente um negócio chamado Colab University, que é um tipo de escola para formação, capacitação de servidores e gestores públicos que estão lá do outro lado, em prefeituras, governos, enfim. A gente começou a trabalhar bastante conteúdo por aí. E aí, quando começa a pandemia, a gente começa a entender essa esteira como uma esteira completa, onde a gente vai desde a aquisição do lead, né, da pessoa que trabalha numa prefeitura, enfim, dessa pessoa que estaria interessada no negócio da gente, até isso passando pela aquisição desse lead, a nutrição desse lead. A gente tem o pré-vendas que vai ligar para essa pessoa, vai agendar reunião, vai fazer a apresentação, vai apresentar, o cliente vai chegar na decisão de compra, ele vai dizer, eu quero contratar o Colab, e aí entra no processo de contratação, que é um processo de contratação de um negócio para o setor público. E aí tem a gente tem uma expertise muito grande aqui sobre como lidar com o setor público de um jeito transparente, aberto, é um ambiente um pouco complexo. E a gente olha para isso e faz, não, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Então, vou te falar que nesse último ano e pouco, absolutamente todos os contratos da gente, da aquisição do lead, assinatura do contrato e agora a prestação desse serviço estão sendo feitos online. É muito difícil você imaginar uma empresa que vende para o setor público sem sair de casa. E a gente tem feito isso de um jeito muito interessante. Então, a gente fechou contrato nesse ano em algumas dezenas de municípios, governos estaduais, em mais de uma dezena de estados diferentes no país, em todas as regiões do país. E isso vem escalando. Mudou completamente o negócio da gente para que agora a gente tenha uma possibilidade de escala muito maior do que tinha anteriormente. Poxa, bem bacana aí esse relato de vocês, a experiência de vocês, Gustavo. E aí, eu gostaria de, então, voltar um pouquinho no que vocês comentaram. Todos aqui tiveram que tomar alguma decisão, criar algo para fazer frente à pandemia, à quarentena e tudo mais. Imagino que não tenha sido fácil, né? Testar algo, tirar algo do zero e colocar no ar em questão de dias ali para poder continuar atendendo os clientes, né? Eu queria entender um pouco dos aprendizados, dos erros que foram cometidos ao longo do caminho, como é que vocês conseguiram consertar esses erros e que tipo de lição, né, que toda essa inovação feita às pressas trouxe para o negócio hoje e, enfim, no longo prazo, né? Eu queria começar com o Altino, que o Altino citou isso, né? Que teve muito aprendizado, ele teve muita tentativa e erro dentro da casa do construtor. Perfeito, eu vou falar um pouquinho do ponto de vista da franqueadora e do ponto de vista da rede, tá? Que são dois universos interligados. Da franqueadora, acho que o grande desafio nosso foi trabalhar todo mundo online, né?
Do dia para a noite, todo mundo em casa. Como é que a gente fez? Nós não tínhamos computador para todo mundo, a parte do computador ainda estava na empresa, então a gente foi entendendo que não era tão simples assim, todo mundo em casa. Por quê? A gente passa sempre por um problema da cultura, né? Eu acho que a cultura é o grande elemento de estruturação de qualquer mudança, né? As pessoas são muitas vezes aversas à mudança pelo medo e por uma cultura, um hábito diferente do que vinha fazendo. Mas no dia a dia a gente foi se estruturando com reuniões online, digitais, com todo o time, separado por área, né? O time de TI é um time muito mais tranquilo de estar já tem essa habilidade, essa cultura, mas a hora que você pega um time, os contadores, a parte mais administrativa, ou mesmo uma área de suporte, né, começa a ficar mais complicada. Aí a gente entendeu a necessidade de ter para cada uma infraestrutura bem adequada. Muitas vezes faltava um local lá na casa para a pessoa se estruturar, então a gente foi se preocupando um pouco com isso e a gente teve assim um resultado até bastante interessante, né? Dado que nós não estávamos preparados para isso. Hoje a empresa está híbrida, né? Parte fica em casa, parte está trabalhando no escritório fisicamente, né? Porque a gente entende também que esse relacionamento é importante. Esse é um dos grandes temas aí pós-Covid no ambiente do mundo do trabalho. Um outro tema importante, linkado a canais, foi justamente, agora falando um pouquinho lá da loja, como fazer o relacionamento com os nossos clientes, né, no dia a dia. Então, como eu disse, o WhatsApp foi um canal mais utilizado, mas assim mesmo não é uma ferramenta estruturada, então começa a entrar um monte de informações, né, naquele mesmo celular, como manter esse relacionamento com o cliente. Então, tivemos que trabalhar muito bem essa questão. Há um tempo atrás, a gente colocou dentro da casa do consultor os processos Lean, né, que é muito utilizado na indústria. A gente trouxe isso de forma pioneira também para a locação. E isso ajudou também a gente a estruturar os processos, porque, na verdade, para você ter uma boa solução digital, você tem que ter um bom processo azeitado, né? E revendo esses processos, a gente conseguiu melhorar mais essa comunicação e ser mais assertivo, né? Ainda hoje, a gente tem uma grande oportunidade de conversão de vendas nesses canais digitais, porque a gente está aprendendo. É um pouco do problema de cultura interno nosso, né? Um outro ponto importante foi entender cada vez mais a utilização dos dados, né? A gente tem uma quantidade infinita de dados, a gente faz mais de 1 milhão de contratos aí por ano em todo o Brasil, a gente mexe com milhares de profissionais em todo o Brasil. Como entender essa nova jornada, esses novos hábitos, foi utilizando cada vez mais os nossos dados, as nossas informações. Então, a gente estruturou um time de BI, a gente trouxe engenheiros de dados, né, para dentro do nosso negócio. A gente tem uma equipe estruturada e isso ajuda a gente online, de forma on-time, a verificar exatamente qual que é o perfil daquela loja em termos de clientes, porque a gente tem clientes jurídicos e físicos, né? E como é que está a percepção disso, a utilização disso dentro dos nossos equipamentos. E aí a gente consegue, de forma mais interativa, utilizando essas informações, esses dados, adequar o portfólio de máquinas para a necessidade do cliente. Então, todos isso foram desafios importantes, coisas que a gente fez, mas que a gente ainda não conseguiu implantar. Por exemplo, o contrato digital, assinar o contrato digitalmente. Ainda não é um hábito lá na ponta do nosso cliente final assinar o contrato digital, mas a gente elaborou isso e dentro da franquia a gente movimenta bem essa questão aí dos contratos digitais, mas com o cliente final ainda
foi possível. Então, percebemos grandes oportunidades, Léo, e é a necessidade que realmente faz a gente sair do lugar comum e buscar novos desafios e superá-los e entregar uma proposta de valor interessante para o nosso cliente. Bacana. Regina, conta um pouco aí dos aprendizados na Pelo Menos, enfim, teve erros, acertos, como é que foi toda essa construção aí de novos canais ao longo da pandemia? Bom, como o Altino falou, que usou bastante o WhatsApp, essa ferramenta acho que salvou muitas empresas na pandemia, né? Nós também usamos. O que favoreceu a nossa marca foi que desde sempre, desde o primeiro dia de loja aberta em 1996, nós fazíamos cadastro de clientes. Foi uma cultura que nós criamos na nossa rede e nós criamos essa cultura no nosso segmento, porque as pessoas estavam acostumadas a entrar no salão de cabeleireiro, fazer o seu serviço, seja ele cabelo, unha, e nem dizer o nome, né? Chegava e dizia, eu quero cortar o cabelo. Entra, senta, corta o cabelo e vai embora. E nós fizemos diferente. Desde o primeiro momento, nós queríamos ter um acesso à nossa cliente, nós queríamos ter uma intimidade com ela, nós queríamos criar um relacionamento. Isso foi a cultura da nossa marca. E isso foi também uma grande ajuda no período da pandemia, porque nós tínhamos todos esses dados armazenados. Nós tínhamos como localizar a nossa cliente em nível rede, porque nós tínhamos centralizado de todas as nossas clientes da rede. São mais de 800 mil clientes cadastradas. E isso facilitou. E o erro é não estarmos preparados naquele momento, termos que estar ali aprendendo no momento do tumulto, da confusão, do desespero, do medo. Nós tivemos que implantar rapidamente contatos com o cliente, coisa que nós não tínhamos antes. O WhatsApp, ele teve uma... ter esse contato. Voltou. Agora, voltou? Então, qual foi o maior aprendizado nosso? Sabermos que a gente pode aproveitar melhor os dados da nossa cliente. Esse é um aprendizado. A gente tem como melhorar esse relacionamento com o nosso cliente. Podemos usar vários canais de comunicação e de venda, não só o e-commerce, mas como a venda através do WhatsApp, a venda através do Google e outras ferramentas, Facebook, Instagram, redes sociais. Isso tudo fez com que nós pudéssemos ampliar a nossa rede de relacionamento com a nossa cliente. Esse foi um grande aprendizado. E um grande erro, vamos dizer assim, durante o aprendizado, foi manter o plano de assinatura, que foi esse contato com essa cliente durante uma pandemia, fazer contato com 15 mil clientes e convencer 15 mil clientes a não cancelar o plano de assinatura usando uma linha telefônica e um WhatsApp, foi muito difícil. Com a equipe dentro de casa, como o Altino acabou de dizer, nem toda a sua equipe estava preparada dentro de casa para poder atender a demanda do serviço. Nem todo mundo tinha computador dentro de casa. Então, nós tivemos que nos preparar e cometemos erros, cometemos falhas, deixamos de fazer contato com algumas clientes, mas fomos corrigindo isso e aumentando a nossa performance durante esse aprendizado. Mas foi isso, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você ver que um momento tão difícil, um momento tão desesperador, um momento que não te dá uma visão de futuro, faz com que você possa agir de forma a não perder mercado, você tentar crescer, você correr atrás de trazer melhorias para o seu franqueado, você cria inúmeras ideias nesse momento e isso é fantástico. Bem interessante. Eduardo, você quer comentar um pouco sobre erros e aprendizados na Get Ninjas?
Bom, primeiro, a organização aqui caiu pelo. O Eduardo está com problemas de conexão ainda. Você nos escuta? Está me escutando? Agora sim. Tudo bem. Comentando que desculpa se o meu computador caiu, tive que comprar o celular aqui. Bom, o GetNews começou digital, então ele já trabalhava bastante no home office e não foi um desafio no início. Só que a companhia praticamente dobrou de tamanho, de número de colaboradores, e eu contratar pessoas hoje, né, para áreas até que a gente não tinha antes da pandemia. O negócio foi expandindo, as áreas foram cada vez especializando ainda mais. E a gente percebeu, né, o quão difícil é, né, acho que o Tino comentou, criar cultura, né, manter uma cultura num ambiente como esse. Principalmente num ambiente de uma expansão muito rápida, de sair de 140 colaboradores para 250, né, na verdade, uns 110 colaboradores para 250 durante a pandemia e no ano seguinte. Então, a gente começou a trazer mais as pessoas para se encontrar, trazemos mais as pessoas em São Paulo para fazer alguns eventos de integração, e como é mágico, né? É uma coisa muitas vezes simples, as pessoas se encontrarem, mas como se destrava valor. É aquela pessoa que tinha uma dúvida de outra área, que ela perguntava no cafezinho, perguntava ali no almoço, mas não vai chamar a pessoa no chat da empresa, não vai mandar o e-mail, não interromper um Zoom, né? Tem pessoas que são mais introvertidas, e, enfim, mais chegando numa empresa nova. E quando você reúne as pessoas, você consegue quase ver as ideias ali, né, fluindo, as faísquinhas aí do contato essas pessoas, e surgindo novas amizades, e surgindo novas interações. Então, a gente começou a fazer de tudo. Desde semana que a gente trouxe o pessoal para trabalhar no escritório, a eventos, né, festas, né, alguns eventos networks. A semana passada, ele fez uma ação social com diversas pessoas da companhia e pergunta, mas o que leva a isso, né? Foi um dia que todo mundo passou junto, com um objetivo em comum, que pessoas que nem se várias comentando no final do evento, nossa, que legal, nem conhecia o fulano, e fiquei o dia inteiro, né, junto com ele, né, trabalhando na ação. Foi a Hamburgada do Bem, um projeto aí super bacana. Então, acho que existe várias maneiras que as empresas podem criar, né, para que seu time fique mais integrado, e esse time integrado, pessoas que são amigas, que são colegas, trabalham muito melhor juntas, e essa amizade, o trabalho pode ser remoto, mas essa amizade, ela floresce muito mais quando as pessoas se encontram pessoalmente, né? Então isso acho que foi um aprendizado, talvez seja muito óbvio para quem não são os nativos digitais, né? Mas talvez a gente, naquele ano de pandemia, somos cool, internet, vou falar tudo, não fala, tudo resolve, isso não resolve, e a gente viu que não, né? Que o contato humano ali é super, super relevante. Se eu pudesse, né, ter voltado ali um pouquinho no tempo, a gente teria começado já essas ações um pouquinho mais cedo. Talvez a pandemia impediu algumas, obviamente postergou algumas das ações que a gente gostaria de ter, mas talvez a gente poderia ter feito algumas coisas um pouquinho mais cedo. Mas eu acho que, de modo geral, foi um momento ali de aprendizado, desafio. Acho que o outro aprendizado é que, né, as coisas... Eu falo que pode vir a crise que for, sabe? Que agora a gente sabe que a gente vai conseguir superar. Então, também é uma prova de resiliência, né? Que você passa por aquilo e acho que te dá mais força para enfrentar novas e novas. Acho que o empresário no Brasil, acho que, né, muitos, infelizmente, não conseguiram passar dessa fase pelo modelo de negócio, pelo tipo de negócio,
né? Isso não é demérito nenhum, mas acho que quem passou saiu agora muito mais fortalecido, né? E muito mais preparado para enfrentar qualquer desafio que a sociedade, o nosso país acaba nos impondo. Obrigado, Eduardo. Aí, Gustavo, bom, a gente falou aqui tanto aprendizados no canal de vendas, né, ali aquele contato com o WhatsApp, às vezes meio errático, e também aprendizados na cultura, com os funcionários, enfim, a cultura da empresa. Como é que foi isso para o Colab? Teve esses dois desafios aí também? Léo, pra gente foi bem desafiador. O começo da pandemia, ali em março de 2020, a gente estava num momento complexo na empresa. A gente tinha tido um bom crescimento em 2018, um crescimento razoável em 2019 e tinha começado 2020 muito devagar. E aí vem a pandemia e aí aquilo fica pior ainda, né? A gente começou a investir em alguns trabalhos de consultoria para rever a essência da empresa. A gente voltou lá para o começo, assim, para ver essência, missão, valores, e acabou sendo muito importante para a construção de cultura da empresa. A gente teve que dar uma mexida grande. Aí, imagina, no meio de uma pandemia, isso começa a acontecer, a gente começa a mudar muito o time. De lá para cá, a gente mais do que dobrou o time. E aí, como é que você começa a contratação de um monte de gente, pessoas espalhadas por todo lugar, você não conhece as pessoas, então o CTO da gente, por exemplo, eu fiquei melhor amigo dele durante 1 ano e meio sem nunca tê-lo visto pessoalmente, assim, sabe? Até que mais recentemente eu chamei ele para minha casa e a gente conheceu, assim. A mesma coisa, eu tenho uma pessoa que é a nossa diretora de relações governamentais, que ela é de Maceió, ela fica em Maceió. Ela era cliente da gente antes, inclusive, era da prefeitura de Maceió, e eu nunca tinha encontrado com ela pessoalmente, e a gente, sabe, 2 anos vivendo ali sem nunca ter se encontrado. Então, sim, a gente começou a olhar para fazer um investimento muito grande em cultura. Como é que tudo bem, é todo mundo online, tá todo mundo no seu laptop, tá todo mundo, a gente não teve uma dificuldade muito grande a partir daí do começo, mas como montar time, montar relacionamento, montar confiança. A gente é um trabalho que exige muito confiança, não só nossa com o cliente com a gente, mas também entre o nosso time. Então, foi um super desafio, assim, um desafio pesado. A gente investiu e continua investindo muito. O que o Eduardo falou é muito verdadeiro, de como dar uma vontade da coisa presencial, e é muito interessante, muito legal fazer eventos presenciais. A gente começou a fazer. Semana passada, por exemplo, eu recebi aqui o time de vendas da gente durante a semana inteira, e foi muito legal, assim, porque vem gente de outros lugares, as pessoas não se conhecem, apesar de elas terem uma intimidade ali no dia a dia, mas é o que o Eduardo falou, dificilmente você vai mandar uma mensagem para alguém pelo canal da empresa para marcar, para tirar uma dúvida simples, sabe? E aí, durante uma semana, todo mundo junto, essa coisa muda. Foi bem legal de ver acontecer, o time bem unido, assim. E eu acho que isso só potencializa o negócio, deixa a gente com braços mais fortes, mais espalhados pelo país para crescer mais. Muito legal. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Queria dar um espacinho para cada um fazer uma consideração final aí sobre isso, tudo que a gente conversou. E eu acho que eu queria ouvir um pouco de vocês sobre longo prazo, né? O que tudo isso que as empresas passaram nesses últimos 2 anos impacta no longo prazo das empresas, das organizações que vocês representam e do ponto de vista da estratégia, né? O que mudou de lá para cá. A gente está aí com 5 minutinhos para a gente terminar o nosso bate-papo e eu queria então fechar com que vocês passassem essa mensagem. Regina, quer começar? Claro. Para nós, termos introduzido o e-commerce na nossa rede, não somente o e-commerce em si, mas também toda a parte digital, nós estarmos presentes em toda a parte digital, para nós fez um grande diferencial. Foi um marco, foi uma divisão na nossa rede, né? Porque a partir desse momento, nós vislumbramos como a gente pode crescer, como a gente pode vender sem estarmos fisicamente dentro de uma loja. E isso, para você manter uma relação numa rede, é muito importante. E a longo prazo, a tendência disso é melhorar, a tendência disso é aumentar, o que vai trazer para nós um outro desafio, que é sempre trazermos estratégias de competição, né?
aparecermos, estratégia para aparecermos melhor, para podermos vendermos melhor. E esse trabalho é um desafio, mas... Eu acho que a Regina travou, eu já vou passar para o Altino. Por favor, Altino, suas considerações finais. Transformar ameaças em oportunidades é uma coisa que passa necessariamente por algo que está intrínseco a nós, que são as nossas forças, né? Então, a gente entendeu claramente aí nessa pandemia que quando você tem um foco maior ainda naquilo que você é bom, então, por exemplo, caso o consultor tenha uma baita modelagem de negócio bem estruturada, tem um time muito bem capacitado, bem entrosado, um time que joga junto, isso faz toda a diferença em você transformar ameaças em oportunidades. Então, você olhar para aquilo que você é bom, e é lógico, entender as suas fraquezas e trabalhar também para que se transformam em fortalezas, faz toda a diferença. A gente está num momento importante de crescimento, aliás, a gente sempre cresceu aí toda a nossa vida, num CAGR aí mais de 20%, um CAGR, né, mais de 20%, quer dizer, realmente de bastante impacto nas pessoas, e a gente entende que para você ser longevo, você tem que ter governança. Então, hoje a gente tem um conselho de administração, tem planejamento estratégico, tem auditoria externa, enfim. Você estar com a casa bem arrumada e um time bem azeitado faz com que você consiga sonhar grande e sonhar maior. A outra coisa que eu queria finalizar é que, quando a gente começou, a nossa mensuração de sonho era o tamanho de uma reguinha de 15 centímetros, porque era a nossa consciência de mundo, consciência de negócio. A cada momento que passa, a cada diversidade, a gente vai aumentando mais essa consciência e hoje a gente consegue vislumbrar um sonho muito maior através de uma trena digital, por exemplo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito legal. Eduardo, suas considerações finais. Bom, é uma honra estar com outras empresas, mexer o PIB aqui do Brasil, né? Tanto empresas que trabalham com franquias, como empresas que trabalham próximos ao governo, Get Ninjas também, né? Com seus autônomos, pequenos empreendedores que usam a plataforma nossa para encontrar novos clientes. Espero que esse painel incentive aí um pouco a faísca do empreendedorismo em novas pessoas, né? O Brasil só vai mudar de patamar quando, né? E eu acho que já está começando, né? Quando me formei, passar no concurso público, né? E vejo cada vez mais jovens, né? E todas as idades querendo empreender e construindo negócios, e isso que faz uma sociedade se movimentar. Não é fácil, a gente tem muitos desafios de canal de vendas, e a mudança que esses canais acontecem durante eventos como pandemia traz aí uma dificuldade, um desafio para os empreendedores, mas compensa muito a honra de estar, de alguma forma, lá colaborando um pouco para o desenvolvimento do país. Então, acho que muito obrigado aí pelo espaço, obrigado aos colegas aí pela conversa, pelo painel, aprendi bastante, anotei aqui bastante, sempre é muito bom falar com pessoas que são inteligentes, trabalhadoras, com uma super história. E Gustavo, por favor. Léo, primeiro obrigado pelo convite, obrigado a Exame e aos outros empreendedores que aqui estão. Eu tenho uma coisa que eu falo isso muito na empresa, assim, que trabalho ocupa muito a vida da gente. A gente passa muito tempo do dia da gente trabalhando e a jornada tem que ser muito legal, assim, sabe? Eu sou dessa tese. Eu acho que empreender é um super desafio. Empreender negócio de tecnologia num país complexo como o Brasil. Aí eu coloco aqui a minha camadinha, que é a camadinha de empreender ligado ao governo. Acho que torna isso ainda um pouco mais complexo, relacionado à cidadania e tudo mais. Mas o que é importante é a gente curtir essa jornada. Eu acho que para todo mundo que está assistindo, que tem vontade de empreender, eu sempre fui empreendedor a vida toda, adoro empreender,
mas tem que ser de um jeito que a gente curta essa jornada de um jeito legal. Ainda bem que a gente teve aqui painelistas que claramente gostam, amam o que estão fazendo negócios de super sucesso, e eu espero que a gente consiga passar um pouco aí de informações para outras pessoas, e que se quiserem empreender também me coloco à disposição. Qualquer pessoa que tiver interesse, só procura aí nas redes sociais e tal, pode mandar uma mensagem que a gente marca um papo. Muito legal. A quem nos acompanhou aí ao longo dessa última hora, muito obrigado em nome do Exame, e fique ligado porque hoje a gente tem uma programação intensa aí de painéis virtuais. Fique conosco ao longo do dia. Muito obrigado.